Conta pra gente então sobre essa informação, né, ou essa percepção da Justiça Eleitoral como fraude à cota de gênero. Como que se observa isso, hein, Edio? Pois é, esse cruzamento foi feito com os dados deste ano, das candidaturas lançadas este ano, com as candidaturas lançadas em 2020, que não receberam nenhum voto e não tiveram nenhuma movimentação expressiva nas campanhas. Desse total, desse cruzamento, 207 candidatos foram registrados nessas situações, sem votação, até do próprio candidato não recebeu nem o próprio voto e não tiveram também nenhuma movimentação na campanha. Desses 207, 81 são candidaturas femininas. E o que isso representa? Isso representa uma suspeita de fraude à cota de gênero. Isso porque 30% dessas candidaturas dos partidos políticos devem ser reservadas às mulheres. O que acontece é que os partidos fazem essas candidaturas, lançam candidatas, e essas candidatas apontadas depois como laranjas, como suspeitas de candidaturas laranjas, recebem os recursos, mas os direcionam, uma parte dessas candidaturas, né? Os direcionam para candidaturas masculinas e de homens com maior potencial de eleição. Então, o TSE verifica isso e faz uma varredura ali, e essas candidaturas essas fraudes, essas supostas fraudes são julgadas e as penalidades são aí previstas para quem tenta burlar a lei fazendo esse tipo de movimentação. Adriana? Pois não, pode continuar, Edio. Não, e é importante ficar atento a isso, porque o que a gente tem visto ainda é que as eleições, a presença masculina ainda é majoritária, né? Então, essa tentativa de colocar com que mais mulheres cheguem assumam postos, isso aí eu estou falando desse agora de candidaturas a câmaras de vereadores, com que mais mulheres assumam lugares no legislativo, ela tem sido feita, a legislação prevê esse tipo de coisa, de movimentação, mas os partidos tentam burlar. Então, pode falar, Adriana. Desculpa até te interromper, porque me causa muita indignação, Flávio, as mulheres se submeterem a isso, entende? No momento em que a gente está pedindo por mais espaço, em que a gente está buscando maior participação, em que as mulheres estão buscando protagonismo, né, em todos os lugares e também na política, a mulher ainda se submeter a isso. Eu fico imaginando o seguinte: se uma mulher perceber que ela está sendo usada para burlar, né, a legislação, ou para ser ou para não ter a candidatura realmente expressiva, que faça diferença, isso é um absurdo. Ela tinha até que denunciar, Ed. Pois é, isso é uma observação importante sua, porque isso depõe contra o próprio grupo, né? Quando você tem menos representação feminina aqui, você tem menos direitos seus discutidos, debatidos e levados à frente para que sejam criadas melhorias. Assim, a gente tem visto tantos problemas, né? Tantas dificuldades enfrentadas pelas mulheres em várias questões aí, tanto de violência, de segurança e trabalhistas, e era uma hora das mulheres estarem cada vez mais se posicionando aí. Mas aí o que acontece é que essas direções partidárias tentam burlar a lei, fazendo com que elas sirvam apenas como candidatas laranjas, sejam representadas ali, mas nem elas mesmas votam nelas, o que o TSE tem ficado atento a isso. Só para dar um dado para vocês, em 2023 foram 61 registros de fraudes às cotas de gênero julgadas pelo TSE. E aí, Edio, a gente tem que até reforçar, né? Porque o comentário da Adriana, ele foi super pertinente, porque a gente fala dessas fraudes nas cotas de gênero e o que a gente sabe é que são duas situações. A primeira delas é que muitas mulheres são inscritas e nem sabem que estão constando como candidatas. Isso é uma vergonha para nossa democracia, é uma vergonha, e eu acho até que a justiça eleitoral muitas das vezes é muito até lenta e muito lerda mesmo para julgar essas questões, porque eu sei de casos no Brasil inteiro que desde as eleições de 2020 ainda não foram sequer julgados ou passaram batido mesmo. Candidaturas que visivelmente eram candidaturas falsas, candidaturas laranjas, candidaturas inventadas. Algumas mulheres sequer sabiam que eram candidatas, e tem o caso que infelizmente muitas pessoas corroboram
com essa realidade, corroboram com este erro e fazem com que a qualidade da presença das mulheres na política seja ainda pior, porque é muito baixa, né, a representatividade feminina, e que é o que causa espanto, porque são o maior número de eleitoras, são a maior população do Brasil e a representatividade Exatamente. é praticamente o inverso. E isso acontece também com os negros, com os indígenas, enfim, com todas as outras minorias. A gente espera que a Justiça Eleitoral, além de identificar essas distorções, que coíba e combata os partidos que assim estão, porque, por exemplo, eu desconheço, ou pelo menos são pouquíssimos casos, de você ver uma chapa ser desclassificada das eleições porque fraudou a cota de gênero. É raríssimo você ouvir falar um negócio desse, que uma bancada de vereadores, por exemplo, de uma determinada agremiação perdeu o cargo porque tinham ali candidatos que não eram candidatos de fato. A justiça precisa ser mais ágil com isso, né? Mas é isso, né, Edio? A gente volta com você amanhã aí direto de Brasília com outras informações. Agradeço demais aqui a sua participação. Boa noite para você, viu, querido? Boa noite, obrigado. Eu só queria fazer uma ponderação, até que a justiça não está tão lenta nesses julgamentos. É porque o nosso tempo de campanha, o nosso prazo de campanha é muito curto, né? São 45 dias. Então, esses casos, eles acabam sendo registrados e denunciados somente depois que as eleições passam. Então, depois que as pessoas ganham ou perdem, depois que vocês veem que a gente percebe esse resultado, esse número ínfimo de votos ou quase ou nulo dessas candidaturas femininas. Então, é preciso denunciar, é preciso que as pessoas denunciem, saibam quando percebem esse tipo de movimentação para que a Justiça Eleitoral possa agir.